Ilha do Diabo. Esse vídeo foi feito por André, Rodrigo, João Paulo, Pedro Bender e Pedro Jorge. A Ilha do Diabo foi construída em 1852, com o intuito como parte de uma colônia penal. Para lá era enviada gente que havia cometido crimes em território francês. Ela foi criada para fazer uma espécie de limpeza na França de pessoas indesejadas, como algumas pessoas de algumas religiões e pessoas de baixa renda, e entre outros. A Ilha do Diabo se localiza em um conjunto de ilhas na Guiana Francesa. Essas ilhas tinham difícil acesso devido às correntezas, o litoral que era cercado por pedra e aos tubarões cercando as ilhas por todos os lados. A Ilha da Salvação era a prisão principal, onde se os presos desobedecessem ou tentassem fugir, eram mandados para a Ilha do Diabo. A Ilha do Diabo era uma ilha de prisão solitária, onde os piores criminosos eram mandados. Os presos chegavam lá a partir de barcos, porém muitos já morriam na viagem por doenças ou os maus tratos. Além disso, os prisioneiros eram obrigados a se expor às inúmeras doenças que cercavam os corredores das prisões. Eles também tinham que trabalhar descalços, na selva, expostos a todos os tipos de picadas e ataques de animais. Henri Charrière foi um escritor francês e o prisioneiro mais famoso que já passou pela Ilha do Diabo. Na época de 1930, após sair da Marinha Francesa, Henri Charrière vira um vagabundo e começa a fazer pequenos assaltos em Paris. Mas, ao ser pego pela polícia por um assassinato que ele afirmou não ter cometido, ele é mandado para exílio na Guiana Francesa, ou mais especificamente na Ilha do Diabo, onde conheceu outras pessoas, na qual participariam do seu livro lançado nos anos de 1960, chamado Papillon. A história de Papillon conta sobre um pequeno bandido de Paris da década de 30, condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. Ele é enviado para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, e lá ele conhece Louis Dega, um homem que Papillon promete ajudar em troca de auxílio para escapar da prisão. Após vários anos na Ilha do Diabo, 8 prisioneiros planejaram uma fuga. Eles estudaram o movimento das ondas e da correnteza em torno da ilha e perceberam que a sétima onda, contando a partir da mais fraca, é a maior. Os presos construíram uma jangada com sacos cheios de cocos, amarrados com a palha e madeira da floresta. Eles esperaram a onda certa se formar e lançaram a embarcação ao mar. Em seguida, todos pularam do penhasco e se agarraram à jangada. Eles ficaram presos no Oceano Atlântico e, após 60 horas, encontraram a liberdade. O filme Papillon foi lançado no ano de 1973 e foi dirigido por Franklin Schaffner. Baseado na biografia de Henri Charrière, o filme foi um sucesso na época de seu lançamento, possuindo até um remake de 2018 do filme. Na versão de 1973, ele foi estrelado por Steve McQueen como Henri Charrière, ou seja, o Papillon, e Dustin Hoffman como Louis Dega. E na versão de 2018, ele foi atuado por Shirley Hunman e Rami Malek. A prisão, que durou cerca de 100 anos, veio ao fechamento. Apesar de ser extremamente efetiva, fazia jus ao nome. Era um real inferno na Terra. Após o conhecimento geral dessa prisão, ela foi vista como algo realmente desumano, onde até mesmo aqueles que cometiam crimes menos severos iam à prisão. Outro fator para o encerramento do complexo foi a Segunda Guerra Mundial. Com o começo dela, a Ilha do Diabo passou a ser uma estação de guerra. Hoje, ela serve apenas para turismo, o que já foi o palco de um terrível passado.